Fala comigo, tudo bem? Mais um episódio do RPCast. Nós estamos gravando hoje aqui na sala do Walter. Valdinho prestou a sala dele pra gente. Nós estamos na conferência Jesus Hope. E aí esse barulho que você escuta aí no fundo aí é a conferência que está rolando. E nos bastidores da conferência a gente está aqui batendo um papo com uma galera que a gente admira, que está aqui fortalecendo esse movimento super importante. Estou sempre muito bem acompanhado dela, Pamela Campos. E aí? Gente, prazer sempre imenso estar aqui hoje nesse evento em que a gente vai estar trabalhando vários temas sobre sexualidade, sobre gênero, com uma pessoa, uma figura que vocês já estão careca de conhecer, mas que a glória da segunda casa veio aí, né? Tá chegando. Porque ele agora é membro associado da ONU para temas de religião, Bob Botelho, que é biblista, teólogo e nas horas vagas também babado, né? E vai conversar aqui com a gente um pouco hoje sobre esses rolês. Bem-vindo. Oi, gente. Queria muito agradecer a oportunidade da gente estar fazendo presencialmente essa conversa. Estou muito feliz pela conferência que está possibilitando a gente construir um novo paradigma, né, nessa discussão tão complexa sobre LGBTs, igreja, teologia inclusiva, teologia afirmativa, celebração de corpos em Cristo, e de poder estar tendo esse bate-papo, né? Então, muito obrigado por abrirem esse espaço para a gente falar sobre uma coisa tão importante. Bob, já tem um tempão, né, que você, nesse trabalho de pastoreio, de teólogo, de pesquisador, de caminhada, dá até, apesar de ser muito novo, mas dá pra gente falar que você é dos primeiros, assim, desses useiros de produzir conteúdo sobre a comunidade LGBT, fazendo reflexões, né, a partir do texto bíblico, das leituras populares, apesar da pouca idade, assim, mas você já vem pensando sobre isso há muito tempo. O que você acha que o início da sua produção para agora, assim, como você acha que esse campo andou? Assim? Você acha que tem melhoras? Não? Como é que você percebe isso na sua trajetória? Cara, eu acho que tem uma parada muito importante, assim. Quando eu comecei, eu já trabalhava no campo evangélico e numa área um pouco mais progressista do campo evangélico, mas não assumidamente progressista. E uma das dificuldades é a gente traduzir o que se produz na academia para a vida pastoral da igreja, né? Ou para o chão da vida. E fazer isso de maneira pastoral requeria criar pontes que não existiam lá nos idos de 2015, quando eu comecei nesse trampo, assim. E por que eu estou falando isso? Porque existia uma trajetória de produções muito ricas e acadêmicas e profundas, então não tem como falar de LGBTs e igreja no Brasil sem falar de André Moscoff, né, que foi ali no início dos anos 2000, né, um precursor das primeiras discussões, a primeira pessoa que teve coragem de ir numa igreja falar, olha, eu quero ser postulado ao ministério e assumidamente gay. E quando esse processo acontece, o André conta isso no livro dele, que ele lançou pela editora de BH, esqueci o nome. Mas quando ele conta sobre a trajetória dele, ele fala que o espaço que abraçou ele foi a academia. Por quê? Porque a igreja não o quis. O espaço do ministério ordenado não o quis. Editora Celso. E aí, o André construiu uma caminhada linda dentro da academia, dentro do ativismo político. Aí a gente tem a Anister que segue essa lógica, que segue essa construção. E a gente tem o quê? A Igreja da Comunidade Metropolitana, que é uma igreja que no Brasil ela foi guetizada. Ela não foi bem-vinda no diálogo com nenhuma outra denominação e ela se constrói. Quando eu começo em 2015, o corre foi muito porque eu sofri uma violência de ter saído do armário. Eu recebo a rede de apoio de Anister, de André Moscoff. A gente teve aí pastor Aldia Barros, que já estava numa caminhada linda com a igreja e com a academia. E essa rede de apoio me fez conseguir ter forças para topar o desafio de tentar construir essa beira na caminhada pastoral. Então, hoje, a diferença do que eu tinha lá para o que tem aqui é que essas pontes estão construídas e a gente tem visto mais fluxo, né? Então, lá, quando a gente começou a discussão sobre evangélicos pela diversidade, ou que a gente tentou os primeiros textos antes do Evangélicos existir, os primeiros e-mails que eu trocava com as pessoas antes do Evangélicos existir, era uma rede de apoio que não era do campo religioso ou da igreja, me apoiando para eu estar na igreja. E aí, hoje em dia, a gente tem trocas mútuas dentro do campo da igreja. Então, hoje a gente tem outras organizações surgindo, movimentos denominacionais, anglicanos, inclusão luterana, a gente tem movimentos presbiterianos inclusivos,
que são movimentos que estão acontecendo, e essas redes, né, a própria Conferência de Jesus Hope, fazendo com que a gente consiga mostrar que a gente existe, que a gente é visível, não só no campo da academia, mas também no campo da vida da igreja, de quem ora, de quem gosta de fazer um estudo bíblico, curte uma EBD. Acho que esse foi um avanço muito grande, assim, dos tempos que eu comecei para cá, né? Cara, assim, quando a gente olha para sua caminhada, primeiro de tudo, eu acho incrível como você não perde o frescor, assim, o brilho de trazer essas temáticas para a galera. Mas, assim, eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como que é o ambiente hoje de teologia afirmativa, de teologia inclusiva, os espaços que você atua, porque tem muita gente que está chegando hoje nessa conferência de Jesus Hope e não sabia nem que existia pessoas como você, que foram ordenadas, que têm um ministério e abertamente vivem a sua sexualidade. Então, quais são aí os caminhos aí das pedras para a galera que está chegando agora? Acho que a coisa que eu mais falo e encorajo as pessoas é caminhar em comunidade. E aí eu não estou falando de caminhar numa igreja local necessariamente, porque isso, infelizmente, não é uma possibilidade para todo mundo que está ouvindo. Mas eu acho que uma coisa interessante de dizer é: procurem as redes, as pessoas, os grupos de WhatsApp, as pessoas com quem você pode mandar áudio de madrugada. E aí, eu até vou pregar isso na conferência, não apaguem o espírito, sabe? Eu acho que a gente precisa discutir os textos acadêmicos de Marcella Altasrich, sim, e a gente precisa orar. E por quê? Porque orar vai fazer com que o sentido daquilo que eu estou lendo e refletindo materialize no meu corpo, sabe? E aí eu acho que hoje a gente tem muitas possibilidades, né? As pessoas têm muitas possibilidades de encontrar dentro do caminho do campo afirmativo, da teologia e da igreja, mecanismos para se manterem vivas. A caminhada solitária, pelo que eu vivi de experiência até aqui, ela sempre vai resultar numa desistência, que é legítima, porque a gente precisa estar vivo. Eu não romantizo o martírio. Ele caminhou sozinho e sofreu e morreu e... Não, isso não é... A vitória de Jesus sobre a morte é para que ninguém mais necessite ser mártir. Amém. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, que é quando a gente tem outras pessoas, quando eu podia ligar de madrugada para a Ódia Barros, quando a Anister me ouvia mandar áudios de 2 horas para ela, e eu não estou usando metáfora, eram mais de 60 minutos de áudio real, picados em áudios de 15, e ela falava assim: Bob, pega um óleo aí na sua casa, se unge. Aquilo fez com que o que você falou do brilho nos olhos nunca se apagasse. E ver essa comunidade de pessoas se aproximando, hoje, para mim, para quem está chegando agora, é um grande convite. Eu acho que a gente fala muito da dor, né, do desafio, das violências que a gente sofre, mas tem muita coisa boa acontecendo em comunidade, né? A Ali Terassi tem feito um trabalho incrível, assim, maravilhosa, né? Eu tenho orgulho da minha filha, sou suspeito para falar, mas a Ali tem feito um trabalho com comunidades de pessoas dissidentes de gênero especificamente, pessoas não binárias, trans, travestis, os textos, os grupos que ela tem participado, e ela não necessariamente está frequentando todo domingo uma igreja local, mas ela é uma comunidade, ela desenvolve e lidera essa comunidade. Então hoje, se você está chegando agora, procure os seus, procure as suas, faça seu grupo, se identifique e não tenha medo, inclusive, de mandar mensagem: oi, bora fazer, bora tentar, bora arriscar, porque esse trânsito e essas trocas, elas vão fazendo com que a gente consiga manter, inclusive quando a gente descansar, que a gente descanse na certeza de que não é um esquecimento, é um descanso, sabe? Que a gente tem espaços para respirar, que a gente tem espaços para falar: eu não quero ler, eu quero ficar quietinho, sabendo que semana que vem alguém vai mandar: e aí, tá melhor? Essa relação de amizade, para mim, é o mais importante, né? E ao mesmo tempo que isso é um desafio, porque as pessoas estão muito machucadas, Pamela, eu acho também que é a beleza, e é o que tem gerado cura, sabe? E frutos, né, na nossa vida como igreja. Cara, é lugar comum, assim, né? Porque você já falou disso várias vezes, nós já tratamos disso também, assim, várias vezes aqui, tem muito conteúdo sobre podcast, você tem curso sobre isso também, mas boa parte, né, da comunidade cristã utiliza do texto bíblico para produzir as suas violências. Aliás, a religião é sempre utilizada como essa ferramenta. Mas como é que você vai pensar os textos, como é que você vai pensar a sua sexualidade, né, a partir do texto bíblico? Como você faz essa desconstrução? Como você diz que não é nenhum problema ser gay, bi, lésbica, trans, sendo que, às vezes, na leitura literal e desavisada, as pessoas estão dizendo: você não pode ser gay, você não pode ser trans, você não pode ser...
Como é que você pensa isso? Eu sempre penso a partir das minhas noites de choro. Porque eu lembro o quanto eu sofri. Eu lembro o quanto eu conversei com a Nancy Cardoso em 2016, falando, mas Nancy, eu não quero ser liberal. E a Nancy virou e falou assim, então tá bom, Bob, nunca mais faça sua barba. E eu falei, não, Nancy, você tá lendo o texto fora de contexto. Ela falou assim, só esse, então. Eu lembro, por exemplo, da Ódia falando assim, Bob, vamos orar junto e na oração você vai poder falar comigo, Deus, eu sou gay? E eu quero saber o que a tua palavra diz sobre isso. O meu afeto e a minha emoção, eles estão diretamente relacionados com a maneira como eu fui me relacionando com a Bíblia e com o Deus da Bíblia, né? Acho que a primeira coisa, Gibra, que eu fui ensinado antes de discutir os textos de terror, Romanos, Levítico, que a gente vai discutir, e eu sou biblista para isso, foi discutir quem eu adoro e quem é o Deus que eu sirvo. Eu sirvo a Bíblia ou eu sirvo ao Jesus a quem a Bíblia conta sobre? E esse processo, ele é um processo que ele é através da leitura, mas ele é através da oração, da experiência corporal com a fé. Quando eu tive coragem de entender que eu servia a Jesus e que a Bíblia é o livro que me faz conhecer Jesus a quem eu sirvo e adoro, eu pude me relacionar com ela de uma outra maneira. E essa relação que tem que ser corajosa, e eu encorajo que seja em comunidade, ela me fez olhar para os textos, assim como ela me fez olhar para Efésios 6, por exemplo, que é um texto que fala que escravos devem servir aos seus senhores e fazer isso com alegria, e que a glória de Deus se manifesta quando um senhor de escravo trata bem o seu escravo, porque Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, vai dar 4 versículos de recomendação aos escravos, para que eles sirvam com alegria, para que eles façam as coisas com temor a Deus, que eles saibam que Deus está vendo o que eles estão fazendo, e o versículo 5 fala, senhores de escravos, não sejam tão dolorosos com esses escravos. E aí quando eu olho para o Deus que eu sirvo e para esse texto que fala sobre o Deus que eu sirvo, ou para esse livro que é para me fazer relacionar com esse Deus, eu tive pela primeira vez coragem de olhar para esse texto e falar assim, eu entendi o que eles quiseram dizer na época, mas mesmo naquela época não é menos problemático. Por que eu estou falando isso, Gibran? Porque a coragem que eu tenho de dizer que aí as pessoas sempre vão fazer aqueles mesmos argumentos, mas o escravagismo daquela época não é o mesmo escravagismo da época de 1500, mas o escravo naquela época não era necessariamente pela questão racial. Então, mas qualquer um desses argumentos não faz com que o escravagismo seja ruim, ponto. E um Deus que fala que um escravagismo que não é tão violento é um escravagismo aceitável, não é o Deus que eu sirvo. Mesmo você... não pode ser anacrônico. Eu não estou sendo anacrônico. Mesmo no contexto, tem uma relação problemática. E aí, quando eu olho para Efésios, eu tenho coragem de entender que eu entendi o que o autor quis dizer e que o meu Jesus também entendeu a limitação daquela pessoa naquele contexto. E por causa disso, aquilo ali não fala sobre o todo do meu Deus. Aquilo fala mais sobre quem escreveu do que sobre Jesus, né? E aí, por que eu estou falando isso? Para chegar lá nos textos de terror que você perguntou. Porque aí eu fui entendendo que todas as vezes que as pessoas foram usando a Bíblia para falar contra a minha existência, a existência da comunidade LGBT, as pessoas estavam falando mais sobre elas do que sobre Jesus. E o texto bíblico é com as pessoas assumidamente falando que elas estão se colocando na experiência de falar sobre Deus. Todos os autores do Antigo e do Novo Testamento escrevem os textos, mesmo os livros que a gente não tem certeza de quem é o autor, assumindo em vários momentos dos textos bíblicos que eles se colocam ali. E aí eu falei, cara, que interessante. A Ódia Barros um dia estava conversando comigo por telefone e ela falou assim, Bob, sabe quando você abre o álbum de fotos da sua família e você começa a contar a história? Sabe quando seu irmão chega e fala, não, esse dia não foi assim, não. Você não estava com essa roupa, você estava com aquela outra roupa. Ou quando fala assim, não, esse dia a gente não parou nesse lugar, a gente parou naquele outro lugar, tá vendo? E aí vocês começam a discutir sobre a memória. E aí tem uma galera preocupada em saber se naquele dia daquela foto eu estava realmente com uma roupa vermelha ou verde. Mas a importância daquele dia é que eu fui amado como filho. E aí, com essa pastoral, e aí sim, aliado, aí eu fui estudar grego antigo, eu fui estudar hebraico, eu fui estudar toda a trajetória de Paulo, né, das cartas, Romanos especificamente, que é o que eu mais falo e é onde eu tenho mais dedicação, né, e aí todas essas coisas me fizeram falar, cara, eu tô tão preocupado em saber qual é a cor da roupa que eu tava, que eu não estou entendendo que isso aqui é sobre filhos e filhas e filhos que são parte dessa família.
E aí eu lembrei que eu não preciso servir a Bíblia, eu sirvo Jesus, que foi o que eu comecei falando. E aí, porque eu sirvo Jesus, isso aqui simplesmente não é tão importante. E aí, beleza, meu irmão continua achando que eu tava de camiseta verde, eu continuo achando que eu tava de camiseta vermelha, e a gente seguiu a conversa falando, mas foi bom aquele dia. E aí a minha relação com a Bíblia hoje mas foi boa a minha experiência com a Bíblia. E aí, enfim, aí a gente vai criando materiais, mecanismos para que a comunidade que está chegando também consiga ter o direito de ter essa experiência boa. A nossa experiência com a Bíblia não precisa ser uma experiência de disputa e luta. Querem que seja. E se quiserem, eu sei fazer. Ai, Bob, você tem que justificar os textos. Eu sei fazer. Mas eu me recuso a dizer que esse é o meu modo de lidar. O meu modo é um modo afetivo, carinhoso. Eu amo a Bíblia e eu leio a Bíblia como devocional, não apenas como um livro que eu vou usar para pegar os versículos e falar do contexto para defender que eu existo. Porque isso é beleza. E isso, para mim, é lembrar o Deus que eu sirvo. Nossa, que lindo. E eu acho assim, isso que você trouxe é tão importante, porque eu acredito que você tem mais contato com isso do que eu. Tem várias páginas, né, de pessoas que são do contexto LGBT, que foram criadas em igreja, que viveram várias experiências traumáticas, e aí rola aquele afastamento totalmente justificado, porque roubaram sua espiritualidade e te colocaram nesse lugar de tortura, de violência, né, de mutilação de quem você é. E aí eu vejo muitos jovens, assim, tendo esse background cristão, produzindo conteúdo, e aí quando eles encontram pessoas como você, que estão falando de amor pela Bíblia, a cabeça deles assim muda. Sim. Como é que você, então, traz esse olhar? Porque existe uma dor ali. Sim. E aí você ressignificar essa Bíblia, nessa caminhada afetiva, como é que foi para você? Assim, eu sei que você falou do seu testemunho, mas nesse seu pastorado aí, com as pessoas da comunidade, quais têm sido as suas estratégias para lidar com essa questão? Eu tenho um ponto bem complexo e delicado sobre isso, que é lembrar que, infelizmente, e eu vou falar isso com muita dor no coração, tem muitas pessoas que foram tão feridas pela figura de Jesus encarnado nos vários péssimos testemunhos de igreja que a gente tem por aí, que eu percebo que qualquer possibilidade de contato com uma figura de Jesus é irreconciliavelmente doloroso. E eu sofro por isso. Eu não estou aqui para dizer que eu sou um encorajador de que as pessoas saiam da igreja, mas eu também sei que essa coisa de mas isso não é o Jesus verdadeiro, não, mas isso não é a igreja de verdade, nem sempre vai fazer sentido, né? A gente sempre é entusiasta da reconciliação, mas tem casos onde o agressor precisa continuar sempre afastado da pessoa que sofreu violência. E eu não estou falando que Jesus é o agressor, mas que a materialização de Jesus que aquela pessoa viveu por tantos anos vai fazer com que Jesus seja um ponto sempre distante. Falando isso, Pamela, eu acho que eu posso dizer é sempre assim, minha trajetória é lembrar que eu não sou advogado de Jesus. Ele não me chamou para isso, eu nem fiz direito, ele não paga o meu honorário. Temos aqui uma pessoa habilitada para... Doutora Deolane. Isso. Mas o que Jesus me chama, ou melhor, o que o Novo Testamento me chama é para ser testemunha. Carta aberta. E eu sou só uma testemunha. Então, é muito comum, especialmente em espaços acadêmicos, eu sento numa mesa para debater com pessoas. Se eu sou o primeiro a falar, dá ruim. Porque aí eu falo, é uma mesa com 3 pessoas. Isso aconteceu várias vezes, tá? Eu começo falando, as outras 2 pessoas falam, apesar de algumas pessoas continuarem lutando por um sistema falido, de uma religião falida, de uma opressão, né? E aí fazem a fala delas. Quando isso acontece, eu primeiro entendo que isso fala sobre o que a igreja fez, e eu entendo que eu não estou ali para justificar minha existência. E aí eu sigo me atendo ao que eu fui proposto a fazer, que é falar sobre a minha experiência, e sobre o que eu estudo, e sobre os teóricos que eu tenho lido, e sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido, as pessoas que estão na minha caminhada. E aí, eu sou muito crente mesmo. Eu realmente acredito que existe uma função do Espírito Santo que não me cabe controlar e ter intenção sobre. Então, minha comunidade local lá em Curitiba, ela é composta por pessoas que nunca tiveram contato com a fé cristã. E são pessoas de religião de matriz afro, por exemplo. E essas pessoas frequentam a minha comunidade, porque têm relacionamentos com pessoas que estão na comunidade, e não me cabe o papel de olhar para essas pessoas com uma intenção, qualquer outra, que seja de fazer aquela pessoa se sentir bem naquele espaço. E aí as pessoas falam assim, que legal, tem pessoas de matriz afro frequentando sua igreja. E eu falo, mas por que você acha legal? Porque elas estão conhecendo o evangelho. Eu falo, nossa, que paradigma!
Porque aí essa pessoa ela virou um objetivo, um alvo, uma meta. Então, eu falo sobre isso porque eu tenho vivido experiências de reconciliação de pessoas que, através do conteúdo que a gente tem produzido, do conteúdo que eu tenho desenvolvido e das conversas, né, são pessoas que se reaproximam, mas eu sempre deixo claro que isso é um movimento que eu não controlo, eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, é um vento do espírito e eu estou à disposição. Então, eu não me sinto fracassado quando eu saio de uma conversa que a pessoa continua falando, mas você ainda representa uma violência na minha vida. Isso não é um fracasso para mim, e eu também não me sinto melhor porque uma pessoa fala, eu nunca consegui ouvir um pastor e você foi o primeiro. Isso são realidades de uma vida. Eu gosto de saber que eu fui acolhido, que eu fui respeitado e valorizado, mas não porque eu tenho uma meta, um objetivo, né? Essa lógica proselitista. E aí, eu acho que o campo também tem mudado. Eu preciso reconhecer que o campo progressista, o campo acadêmico tem se aberto. Eu acho importante, lá quando eu comecei, essas experiências que eu tive de mesas acadêmicas, elas têm diminuído. Eu tenho sido convidado, por exemplo, para escrever em revistas de ciências sociais. Isso não acontecia antes. Eu tenho sido convidado para escrever em revistas de antropologia. Isso não acontecia antes. Eu tenho sido convidado para falar em setores corporativos, consultorias, e isso não acontecia antes. Então, o campo tem se aberto, né? Eu fico feliz por saber que a gente tem ganho visibilidade em termos políticos, em termos estratégicos, em termos de proclamação de uma possibilidade de fé afirmativa, mas eu não fico feliz porque X almas foram convertidas, né? E aí eu acho que esse é um ponto que me faz olhar para essa caminhada com paz, sabe? É isso. A gente está caminhando para o final aqui, mano. Como que você... na sua fala, acolheria essa pessoa que está ouvindo a gente, porque talvez os nossos campos, assim, né, a gente já está tão seguro dessa possibilidade, a gente está tão seguro disso, que a gente acredita disso que a gente vive, e que às vezes eu esqueço que a gente vive numa bolha, né? Uma bolinha desse tamanho que não é a realidade, infelizmente, do Brasil. Então, para quem está ouvindo a gente, que tropeçou aqui no nosso conteúdo, primeira vez que está ouvindo, pode inclusive estar basbacado ali, nossa, mas um pastor gay. Como é que você diz para essa pessoa que também está na comunidade LGBT, que não se encontra, que está se sentindo estranho no mundo, qual que é a mensagem assim, que a gente fala para ele agora, assim, ou para ela, né? Ele, ela. Eu quero dizer, eu sou o Bob e eu posso explicar. Eu acho que, para quem está chegando agora e para quem começou, assim, tipo, que susto, eu acho que a primeira coisa é que eu gostaria muito que essa pessoa soubesse que o meu convite é para tomar um café. Não necessariamente com a pessoa Bob Luiz Botelho, mas antes de falar sobre qualquer texto, sobre qualquer leitura, sobre qualquer vídeo importante, eu espero que a pessoa encontre nesse vídeo o sincero desejo de que essa pessoa tenha a oportunidade de ter cafés. Comigo, com vocês, com qualquer pessoa que a gente confia, que é do nosso espaço seguro, assim, né? E enquanto a gente toma café, eu quero que essa pessoa saiba que qualquer escuta que eu fizer sobre essa pessoa não é na tentativa de respondê-la, é na tentativa de acolhê-la. Porque eu não quero esquecer. Você falou sobre uma coisa muito importante para o nosso campo, né? Às vezes a gente avançou nos debates teológicos, criamos uma nova perspectiva, mudamos o paradigma, mas eu não quero me esquecer das minhas noites chorando de branco. Eu não quero me esquecer das noites em que eu sofri muito. E não porque eu quero ficar lembrando do martírio, porque não me dói mais, mas eu quero lembrar que esse lugar é um lugar de existência. A dor, ela é um lugar de existência. Existe vida depois da dor, mas enquanto ela existe, ela dura o tempo que tiver que durar e ela tem o tamanho que ela tiver que ter, e eu não vou medir isso com régua. E porque eu não vou medir isso com régua, eu quero que as pessoas encontrem a certeza de que aquele lugar que ela está existindo, de conflito, de dúvida, de susto, às vezes até de olhar e falar assim, eu achei ele meio exagerado, liberal demais. Esse é um lugar legítimo de existência. E diante desse lugar eu quero sentar e tomar um café. Com essa existência. Para me conectar com ela. Acho que hoje esse é o recado que eu teria para dar, né? Sim.
maravilhoso. Bob, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada por estar sempre trazendo todo esse arcabouço, não só de experiência pessoal, mas também de conteúdo para a galera que está começando. É um prazer a gente estar caminhando junto, aos trancos e barrancos, aquela coisa, né? Mas a comunidade é isso. Sempre. Se afiando, seguindo e prosseguindo para o alvo, né? Sim. E sabendo que a gente se tem, né? Com todas as contradições do campo, a gente se tem. É isso. A gente ainda ora uns pelos outros, a gente ainda vê legitimidade nas nossas ações. Isso é muito importante. Obrigado, gente. Obrigado Nada, mesmo. tamo junto Valeu. demais. Valeu.